Oi, amigos, bem-vindos à análise do quinto episódio de Moon Knight, ou Cavaleiro da Lua. E como de costume, falar o que eu achei do episódio. Quem tá acompanhando aqui os vídeos que eu venho fazendo pra essa série sabe que eu comecei gostando dela, mas não amando, e que eu queria muito amar essa série porque é um personagem que, por mais que eu não conheça ele tanto, pelo pouco que eu conheço, é um personagem que me cativou muito, o personagem que eu queria ver muito na série, eu queria muito ver essa série justamente por isso, porque era um personagem que eu achei que tinham várias possibilidades para serem trabalhadas numa série, e que eu tava achando que a série não tava se aprofundando, que eu tava achando a série bem básica, para um personagem nada básico que ela tava tratando. E eu fico feliz demais em estar, desde o terceiro episódio, falando como é o melhor episódio da semana. Falei que o terceiro da semana é foda, da série, né? No episódio 3 eu falei que era o melhor episódio, no quarto episódio da semana passada eu falei que era com certeza o melhor episódio, e hoje no quinto eu tenho que afirmar que supera todos esses episódios até agora, e até com facilidade, porque o episódio da semana passada é muito bom. Eu falei que ele beira a perfeição, mas pra mim esse aqui é perfeito. Não tenho o que tirar nem pôr. O que eu falei de semana passada, que era um dos melhores episódios de todas as séries da Marvel, esse aqui, sinceramente, pra mim bate de frente com um episódio de WandaVision em que as crianças aparecem, ou então um episódio de Loki em que as coisas da TVA começam a acontecer de verdade e tudo mais. Pra mim, são os top 3 episódios de série da Marvel. Fácil. E esse aqui eu não sei nem se pega top 1 ou top 2 também, porque é um episódio incrível. Eu amei esse episódio. Esse episódio, ele é muito, antes de tudo, ele é bonito. Ele é lindo, ele é sensível, ele é emocionante. E eu diria uma colega de trabalho, como eu gostaria de dizer, mas que critério pra fazer esse episódio. Esse episódio foi sensacional em todos os aspectos que ele se propôs. E eu adorei esse episódio. Adorei. E eu tenho muita coisa que falar sobre ele aqui, então vou parar de elogiar ele por enquanto. Mas já aviso, esse vídeo vai ser só elogio. Bom, todo esse episódio se trata, na verdade, de uma viagem metafísica num plano pós-morte, como eu tinha falado no último vídeo, que provavelmente deveria ser. Mas ao mesmo tempo é uma viagem também nas memórias do nosso personagem, do Mark e do Steve, dos dois. Uma viagem lá. E brinca com essa questão do manicômio, do barco ali que tá navegando, inclusive lindo, mas enfim, vou delongar isso mais pra frente. E como eu tinha falado, que poderia ser toda uma questão psicológica do Mark, mas também, provavelmente, que seria uma passagem da pós-vida, acontece e aqui se mescla de uma forma que eu não tinha gostado no último episódio, porque eu achei que quebra as teorias, mas aqui não tinha que teorizar muito. Você fez uma coisa estética e narrativa que fez muito sentido de fazer essa questão que o manicômio é como ele está enxergando aquele mundo ali, porque ele não é compreendido por humanos normalmente, porque é uma coisa muito além da sua compreensão, e é como ele enxerga ali porque ele se vê mesmo como um louco. Então ele acha que ele pertence àquele lugar, ele acha que ele pertence àquele manicômio. Então eu gostei muito de como que eles trataram isso aqui, e foi narrativamente muito bem feito e esteticamente muito bem colocado também. Eu adorei e tem muita coisa pra falar ainda. E uma coisa que eu tinha reclamado no outro episódio, que é essa questão de cortar as teorias, é que levanta de certa forma, de novo, essas teorias, mas não é uma coisa pra gente ficar pensando se é real ou se não é real. Porque traz a figura do psicólogo, às vezes esse psicólogo, ele coloca em xeque o que a gente tá vendo ali, da deusa Taurete como hipopótamo, do que está acontecendo, se ele realmente está no manicômio, se ele se internou ali, ele traz essas dúvidas, que acho que são dúvidas agora que a série tem que responder, que ficam a cargo do espectador, entender para ele se aquilo tudo, mesmo do pós-vida, é uma viagem da cabeça do Mark, porque ele está delirando ali no manicômio, ou se está realmente acontecendo, se é uma coisa da cabeça dele ou não. São dúvidas que a série traz agora, que pra mim é essa o mais legal do Cavaleiro da Lua. Essas nuances, a gente não saber o que é verdade e o que não é verdade, porque o nosso narrador não é confiável. Nem ele mesmo sabe o que é verdade, nem ele mesmo sabe o que ele tá vivendo ali mesmo. Então, traz esse jogo de volta pra série e traz esse jogo de uma forma que eu acho que não tem que ser respondido. A gente pode teorizar o que está acontecendo, o que não está acontecendo, tudo pode ser real, tudo não pode ser real. E trazem até mesmo uma frase do Dumbledore em Harry Potter, não é porque acontece na sua cabeça que aquilo não é real. Então pode estar tudo na cabeça dele, mas não deixa de ser real também. Real para aquele personagem, e aquele personagem conta a história pra gente, então essa é uma história real também. São jogos de narrativa
que eu achei muito bem colocados aqui na série, principalmente por brincar com essa questão do psicológico dele e incrementar isso na mitologia egípcia de certa forma, trazendo essa viagem do submundo e tudo mais, a passagem dos mortos, do pós-vida e tudo mais. E, enfim, me embolei no final, mas acho que deu pra pegar a ideia. Eu gostei muito de como está sendo tratado e consertou todos os errinhos pra mim que tava tendo na série, trouxe esse vigor de volta que eu acho que tava precisando e tá sendo conduzido de maneira sensacional, pô, na minha opinião, pelo menos. E falando em mitologia egípcia, aqui eles trazem a deusa Taurete, aquela deusa hipopótamo, que, como eles mesmos, o Steve fala, é a deusa das mães e das crianças, o que tem uma simbologia enorme com o episódio do porquê aquela deusa tá ali representada, mas também me levantou uma questão, porque geralmente o deus que conduz as almas para o pós-vida na mitologia egípcia é o deus Anubis, aquele, acho que o mais conhecido, eu imagino, né, que é com a cara de chacal, com a cabeça de chacal, uma figura meio de um lobo e de um cachorro. Ele que conduz as vidas para o pós-vida, para depois da morte. E tem toda aquela questão da balança também, que eles têm que equilibrar a balança e para isso reviver as memórias deles, para enfrentar os seus demônios internos e suas questões, para balancear aquilo, que acontece exatamente isso na mitologia egípcia. Seria o deus Anubis que pega seu coração e pesa com a pena da verdade. Se seu coração ele é mais leve que uma pena, você é digno de ir para os campos, de ir para o céu egípcio. Senão, você fica naquele deserto de areia congelado lá. E eles trouxeram essa questão, mas não trouxeram o deus Anubis. Eu imagino que por dois motivos. Um narrativo, que eu acho que faria sentido. Os dois narrativos, na verdade, mas enfim. Um seria justamente para trazer essa deusa, a Taurete, porque ela tem uma relevância e uma coisa ali com o Steve e com o Mark, com a história deles ali, porque ela representa a deusa das mães e das crianças, e como a gente viu no episódio, é muito debatido isso. Ou então porque, uma coisa que eu vi que apontaram no YouTube, é que quando os deuses estão prendendo o Khonshu e eles guardam naquela prateleira lá, tem uma imagem de um deus que parece muito do Anubis. Então talvez o Anubis também tenha sido preso por outros deuses egípcios, e a Tauret teve que tomar conta daquele lugar pra ele, porque a gente pode ver que ela tá meio perdida ali ainda, tem aqueles cartãozinhos, ela não sabe muito bem o que ela tá fazendo, então eu imagino que talvez o Anubis foi preso por outros deuses egípcios, e ele, a Tauret, teve que tomar conta ali porque alguém tem que cuidar dos mortos. Então ela que entrou ali nesse lugar pra ocupar o lugar dele. Não sei se é algo que a série vai responder em si, mas é uma coisa que eu gostaria de contar aqui pra vocês, a ausência do Anubis. Eles começam então esse processo de juntos investigar as memórias dos dois, e começa uma coisa bem interessante já que eles em alguns trechos da própria série, memórias deles, eles passam por um que nenhum dos dois reconhece de onde é, dica pra ter essa personalidade de novo, mas enfim, ficar pro final do vídeo isso. E eles entram numa sala e que tem vários cadáveres ali, e eles estão parados, e aí o Mark revela que são todas pessoas que ele matou. E aí traz um debate que é sempre, que acontece nessa questão de quando tem um assassino sendo protagonista, que ele nunca esquece as pessoas que ele matou. Tirar uma vida não é fácil, e aquelas pessoas continuam com você. E ali, o Mark revelando isso pro Steve, mostrando que ele teve que fazer aquilo, mas ele agiu em nome do Khonshu, aquelas que eram pessoas ruins que ele teve que matar, porque ele era a justiça da noite. Traz essa questão e vê que ele não se sente bem com isso. Ele teve que fazer aquilo, por mais que teria sido um mal necessário, porque ele está matando pessoas ruins, ele não se sente bem com isso ainda, porque aquelas pessoas continuam com ele, elas estão naquela sala, meio que metaforicamente, mas eles estão na mente dele de qualquer forma. E é ali que a balança começa a equilibrar um pouco, porque eu imagino que o coração dele tira esse peso. Ele externalizando pro Mark, externalizando pra si mesmo, querendo ou não, ele tira esse peso, essa culpa que ele tanto carrega, e aos poucos ele vai equilibrando com a pena também. Mas é aí que a série faz uma sacanagem tremenda comigo que eu não tava esperando ficar assim. Aparece uma criança no meio daquelas pessoas mortas, e aí o Steve ele entra em choque, assim. Aqui são as pessoas que você matou, porque tem uma criança aqui. E ele vai atrás da criança. O Mark implora pra que não, mas ele vai atrás da criança. E aí a gente descobre que o Mark, a gente vai bem na origem do personagem, na infância dele. A gente descobre que ele tinha um irmão, o Randall, e uma vez eles foram brincar juntos. Ele era o irmão mais velho, então ele teoricamente tinha que cuidar do irmão, mas no meio dessa brincadeira começou uma chuva e o irmão provavelmente se afogou naquela caverna e o Mark não conseguiu salvá-lo. Então já é algo que traz muito para o personagem. Essa marca de o irmão ter morrido não por
culpa dele, mas ele se culpa por isso. Ele, teoricamente, ele teria sido responsável, e principalmente pela figura da mãe ali que aparece, que primeiro existe uma relação boa, mas depois que o irmão mais novo morre, a mãe sim, a mãe joga toda a culpa no filho mais velho, e ela não considera mais ele mais um filho, ela apenas o culpa pela morte do seu filho mais novo, e transformou o próprio filho num monstro. Ela, querendo ou não ali, ela perdeu um filho, mas ela fez perder o outro filho dela. Ela se afastou do outro filho e transformou a vida do menino num inferno, porque ela não era mais presente, e quando ela se mostrava presente, é apenas pra xingar o menino e pra culpar ele, trazer essa questão de que ele, teoricamente, foi responsável pela própria morte do irmão. Ela o culpa pela perda do seu filho, ela culpa o outro filho dela. E foi difícil ver essa parte da série, porque eu me emocionei muito vendo. Foi de uma força narrativa tão grande que eu não tava esperando. Eu não sei se nos quadrinhos tem isso ou não, então me pegou de surpresa. Que eu não tava esperando ver essa questão familiar, esse problema com a mãe do Mark, essa questão de perder o irmão. E foi muito, muito, muito lindo e tocante mesmo, a forma que eles apresentaram. Essa questão da casa deles, que eles subiam os andares, estavam passando de memória em memória. A questão do aniversário, o pai ali se mostrando presente ainda, mas a falta da mãe ainda não compensava a presença do pai. E a perda do irmão ainda, querendo ou não, foi algo, assim, eu não estava esperando nem um pouco, mas foi tão lindo de se ver, tão lindo, eu fiquei realmente muito emocionado vendo essa parte. E construiu o personagem de uma maneira gigantesca, jogou um personagem que já era, pra mim, que já era ótimo, pra incrível, enfim. Foi sensacional, não tenho muitas palavras pra descrever, foi realmente, me pegou pelo coração e ao mesmo tempo que apertava, assim, doía, era uma coisa que eu ficava encantado de ver como que eles conseguiram fazer isso tão bem. E aí, em meio a essa... revivendo essas memórias, eles vão indo pro dia em que o Mark se tornou o Cavaleiro da Lua. Eles vão pra lá, eles conversam com o Steve, que ele realmente é um mercenário, tem vários corpos ali, e ele fala que ele se tornou um mercenário porque ele deserdou das forças armadas e foi trabalhar com seu ex-chefe, e trabalhando com aquele ex-chefe, eles foram fazer um saque na tumba egípcia. Só que naquele saque alguma coisa deu errada, que o chefe dele, ele se mostra favorável a não deixar nenhuma testemunha. O Mark se mostra totalmente contrário a isso, ele não queria matar aquelas pessoas, e ele tenta fugir com elas, e pelo visto deixa entender que o chefe dele, que não aparece em momento algum, mata todo mundo e deixa o Mark à beira da morte. E eu já expliquei isso um pouco no vídeo, que é bem seguindo a origem do Cavaleiro da Lua mesmo, e aqui eles mostram justamente isso. Eles mostram o Mark à beira da morte, ele entra até um templo egípcio, e lá tem o deus da lua, tem o deus Khonshu. E aí que o deus Khonshu começa a oferecer pra ele: olha, eu sei que você vai morrer, mas você parece ser uma pessoa bem interessante, você é um guerreiro, sua mente é meio fragmentada, você pode ser um ótimo candidato para ser o meu avatar na Terra. Você aceita trazer a justiça da lua, trazer a justiça de Khonshu para as pessoas e não morrer, ou você prefere a morte? E aí o Steve mesmo fala na cara do Mark: você foi manipulado. Dá pra ver claramente o Khonshu só queria alguém ali e você não tinha outra opção a não ser escolher. Ou você morria, ou você aceitava se tornar o avatar dele na Terra. E aí que a gente vê que o Khonshu realmente, ele tá ali pelos seus próprios propósitos. O Mark é só uma pecinha do tabuleiro dele que ele tá usando. E aí o Mark aceita e ele se torna o Cavaleiro da Lua numa cena muito bonita das faixas encobrindo ele. E o Khonshu, acho que é a primeira vez mesmo, dando o nome de Cavaleiro da Lua para aquele herói, para aquele personagem. E foi uma coisa que foi diretamente dos quadrinhos, trouxeram a origem dele pra cá. Eu já achei que não ia mostrar mais, eu tinha que ser só falado, mas eu gostei muito que mostrou também. E ainda é uma marca no passado do Mark, porque o pai da Layla morreu lá, ele não pôde salvar as pessoas e ele se tornou o Cavaleiro da Lua. Por mais que manipulado, ele não teve escolha, mas ele que ele se tornou ainda é um demônio que tem que enfrentar pra equilibrar a balança. Mas aí, o Mark e o Steve, eles voltam até a Tauret, e aí ela tá no barco, e pelo visto que aquele submundo tá em caos, tá em desespero, começa a ver que umas coisas roxas, e pelo visto é a influência da Emmett retornando. A Emmett retornando tá desorientando todo aquele plano astral ali, e eles têm que parar. E a Tauret, ela se mostra favorável, ela quer ajudar os dois, mas ela não pode, ela não tem todo aquele controle. Ela tenta levar até os portões de Osiris, mas também não dá em nada, não entende bem essa parte, mas enfim. Eles tentam ali interferir, só que eles não podem voltar à vida simplesmente porque se eles voltassem, eles voltariam no corpo morto ainda. Teriam o corpo baleado, eles voltariam e morreriam de novo, não adiantaria muita coisa. Então eles precisariam salvar o Khonshu. E é aí que traz uma questão pra mim na série, que eles têm que salvar o Khonshu e agora.
como eles vão fazer isso e quando eles vão fazer isso, porque o tempo tá correndo. Pra quem viu o final do episódio, eu vou debater mais pro final, mas eles têm que salvar o Khonshu. Eu achei que esse episódio ia se tornar uma coisa pra vamos salvar o Khonshu, mas não, foi completamente diferente. E agora eu tô bem com medo e empolgado pra ver como que isso vai se resolver. Mas enfim, vou decorrer mais disso mais pra frente do vídeo também. E aí, mais uma vez, volta a figura do psicólogo na série. Esse psicólogo aparece sempre que o Mark, né, algum tipo de crise, algum tipo de conflito ali entre ele e o Steve, ele aparece pra questionar tudo aquilo de novo. E ele coloca em voga se aquilo é real ou não é real, mas enfim, não vou me alongar nisso muito, porque eu já falei no início do vídeo. E aí que o psicólogo, ele traz a questão pro Mark. Se ele criou o Steven pro Steven ter uma boa vida e ignorar os traumas da mãe, ou se o Steven criou o Mark pra culpar alguém por tudo de ruim que a mãe colocou nele, pra ter uma personalidade ruim dele, pra ele não ter que se culpar por aquilo, seria outra pessoa, por mais que seria ele, seria outra personalidade. Ele cria essa dúvida no personagem, e é uma coisa que fica muito ali na questão, quem veio antes, quem era o principal, era o Mark ou o Steven, eles existem ao mesmo tempo, e aí vem a resposta, e uma resposta de forma, como eu disse, o episódio inteiro, linda, emocionante. Porque em um momento naquela revelação da situação com a mãe, com a morte do irmão, o Mark, pequenininho, ele foge pro quarto e o Mark, lá no plano astral mesmo, não deixa o Steven ir entrar lá. E aí eles têm que voltar lá porque pra equilibrar a balança, aquele momento seria necessário. E eles voltam pra lá e é ali que o espectador, junto com o Steven, descobre que na verdade o Steven é uma personalidade criada pelo Mark. O Steven é a primeira personalidade que o Mark cria, porque ele cria ali justamente por isso. Porque a mãe tá ali pressionando ele, pressionando, colocando os traumas no menino. E aí ele cria essa personalidade que é uma personalidade gentil, uma personalidade boa, que vai enxergar a mãe com os bons olhares. Porque ele quer fugir daquilo. Ele não quer que toda a sua vida seja marcada por essa figura horrível da mãe em cima dele. Ele quer que uma parte da vida dele seja boa. E ao fazer isso, ele cria uma personalidade que não vai ver a mãe com esses olhos. Ele é meio que... é uma questão que levanta muito na minha cabeça, que ele sacrifica ter as partes boas para que essa outra parte dele, mas que não é ele, mas possa ter uma vida boa. Uma vida que não vai ter a mãe como esse monstro. Não vai ter ele mesmo como monstro que a mãe pintou. Ele cria a sua personalidade, abrindo muitos momentos felizes para que pelo menos uma parte dele seja feliz. E o Steven vendo aquilo, ele se sente confuso, acho que traído, não sei, ele é meio foda você pensar que você teoricamente foi criado por outra versão de você, mas enfim, é um debate psicológico, não quero entrar muito na questão agora, mas que é muito legal de ver o Steven, ele vendo ali, mas a gente vê que o Mark, ele sabia daquilo desde o início, mas ele não quis contar pro Steven, porque o Steven era pra ser a parte boa dele, o Steven sempre foi feito pelo Mark pra ser o melhor dele, e o Mark abriu mão dessas coisas boas para outra pessoa ter, no caso, o Steven. E eu achei tão bonito isso tudo, porque construiu a relação dos dois de uma forma tão bacana, que eu quero também me aprofundar mais, mas eu vou dar decorrer pelo episódio todo para depois entrar nesses pontos mais marcantes para mim. Mas eu achei muito bonito o que eles fizeram com esses dois, ou esse mesmo personagem, enfim, questões. E aí eles vão para outro momento, que é quando a mãe do Mark morre. E o Steven, se a gente analisar lá, desde os primeiros episódios, ele sempre conversava com a mãe. E aí, quando ele fala que a mãe tá morta, ele não aceita, não, minha mãe não tá morta. Só que a mãe deles é a mesma mãe. Então eles ficam nesse conflito, e aí que o Steven vai pro psicólogo também. O Steven que vai ver o Dr. Harrow agora. E aí eles conversam, e ali o Steven, ele aceita que a mãe dele estava morta mesmo. Que ele já sabia que ela estava morta. E a gente analisando tudo aquilo que ele estava conversando com a mãe, provavelmente ele estava conversando sozinho. Talvez na mente dele a mãe dele respondesse, ou talvez não. Ele só ligava para a mãe porque ele era solitário, ele precisava de alguém para conversar. E a figura que ele achava era essa mãe. Na cabeça dele era uma mãe gentil, porque o Mark suprimia essas memórias ruins para ele. Então ele ligava para a mãe porque era a companhia que ele tinha. Mas analisando isso agora, quem sabe, que nem isso ele tinha, fica muito mais triste. E pega pelo coração mesmo assim, você pensar que ele estava sozinho. Nem mesmo a mãe que ele pensava ter, ele tinha. E ali, que era o único ponto que ele se apoiava, quando ele perde aquilo, ele desaba também. Quando ele aceita que a mãe dele está morta, ele não queria aceitar que a mãe estava morta, porque aquilo ali era aceitar também que ele estava sozinho. Então ele não queria abrir mão disso, e por isso que ele confronta o Mark. Ele não quer aceitar, por mais que no fundo ele já saiba. Então,
abre isso pra gente, se ele já sabia desde o início, se ele conversava sozinho ou não, se ele escutava me respondendo, porque tem as questões das personalidades na cabeça dele, a gente não sabe como funciona realmente. Então, é uma coisa que deixou muito, muito emocionado também de ver como o personagem ele tem essas camadas, e por mais que sejam personagens, personalidades muito complexas, cada um tem essa camada a mais que a gente vai descobrindo aos poucos, e é muito legal de descobrir isso junto com eles também. E essa morte da mãe é justamente o momento em que o Mark e o Steven, eles se mesclam de uma forma agora que o Steven toma mais controle, talvez pelo trauma da morte da mãe, e que o Mark não tem mais controle sobre trazer o Steven quando ele quer ou não. O Steven que torna-se a personalidade no comando ali, teoricamente. Ele que fica ali como a principal, digamos assim. E naquele momento, pelo trauma da morte da mãe, que as coisas começam a embaralhar. A gente vê que o Mark fala que ele sempre lidou muito bem com aquela situação e teve o Steven com ele, mas ele, em algum momento ele perdeu o controle. E esse momento foi a morte da mãe, que por mais que seja uma figura horrível na vida do Mark, também foi um trauma pra ele. Também foi uma perda pra ele, porque, querendo ou não, ainda era a mãe dele e traz todos aqueles traumas da morte do irmão, da relação dos dois, que era extremamente conturbada de volta. Então é compreensível que seja esse momento que mistura os dois de uma forma que eles não sabem mais se diferenciar. E aí, bem já no fim do episódio, eles não conseguiram equilibrar o coração de vez. E aí a Tauret fala que acabou o tempo, eles precisam ir. E as almas agora vão buscá-las, porque se eles não conseguirem equilibrar o coração, eles pertencem àquele submundo. E aí as almas começam a voltar, e achei bem legal que são as pessoas que o próprio Mark matou, que são pessoas ruins, então faz sentido elas estarem naquele lugar também, e elas vêm pra buscar ele junto com ele. E aí o Mark ele sempre se mostra como aquela pessoa, que é durona, que é o guerreiro e tudo mais, e ele vai proteger o Steven, porque tudo que ele faz é pra proteger o Steven, por mais que o Steven não veja isso de certa forma. Ele vai proteger o Steven, e naquela luta mesmo, que ele começa a apanhar e tudo mais, o Steven entende. Se ele é capaz, e eu sou ele, eu também sou capaz. E ele vai pra luta lá, e os dois começam a ir juntos, a lutar contra as coisas, até que uma outra alma aparece e segura o Mark. E quando vai puxar ele, o Steven vai e pula e se joga e salva o Mark. Nesse processo, pelo visto, se sacrificando. Talvez a gente tenha visto aqui a morte definitiva dessa personalidade, tenha visto o fim do Steven. Não sei como é que vai ser o próximo episódio, se vai ter alguma coisa, mas eu prefiro que permaneça morto, porque se ele voltar vai perder um pouco do peso do sacrifício dele agora. E eu achei tão legal, porque o Steven é um personagem que ficou tão querido nesses episódios, é um personagem tão bom, ele era tão gentil, ele é tão bonzinho, que não tem como alguém não gostar do Steven. Não tem como você ver aquele personagem e não se afeiçoar nele de primeira. Por mais que o Mark seja, ele é o mercenário, ele é o descolado, o Steven é a alma, ele é o coração da série toda. E ele se mostrando capaz, ele que sempre se escondeu, sempre deixou o Mark resolver essas questões do combate, ele se colocando ao combate também, para dessa vez ele protegeu o Mark que agora a gente descobriu que protegeu ele durante a vida inteira desses traumas, agora o Steven se coloca à frente e se sacrifica, é de um peso dramático gigantesco. E é muito lindo e não tem como se emocionar com aquele final também, dele congelando aquele submundo, e dá até vontade de chorar. Eu não chorei no episódio, mas foi bem quase, de novo, porque é muito lindo de se ver esse personagem tão bem construído, tão carismático, que teoricamente se foi. E quando ele vai, a balança equilibra. Quando o Steven vai embora, a balança dos corações dos dois se equilibra com a pena. E aí o Mark, ele ascende aos campos, que eu não lembro o nome certinho. Ele vai aos céus. E a série termina naquele cena linda dele nos campos, mas sozinho. Mas uma questão que abre pra mim agora é porque esse é o 5º episódio. E essa série vai ter só 6 episódios. Então a gente vai ter só mais um episódio semana que vem. E tem muita coisa pra resolver. Tem o Khonshu, tem a relação do Harrow com a Emmett. E agora que o Mark tá nos campos, ele não voltou à vida. Ele só ascendeu ao plano espiritual superior, teoricamente, ao céu da mitologia egípcia, eu imagino. Ele não voltou, então tem muita coisa pra resolver. E eu tenho um medo que esse final da série seja um pouco corrido por causa disso, porque tem muita coisa pra acontecer. Eu tenho medo que eles deixem de aproveitar todo esse sentimento gostoso que foi no 4º e 5º episódio de se aprofundar no personagem, mas isso é uma coisa mais corrida, porque tem que entregar até todas essas questões até o final, tem que resolver tudo isso. Então eu fico com um pouco de medo, mas eu acho que Cavaleiro da Lua já fez eu aprender que eu posso contar com eles, eu posso confiar neles, por mais que eu duvidei deles várias vezes, que eles não iam fazer certas coisas, eles foram lá e fizeram muito bem, com competência, então eu tô bem ansioso pro próximo episódio também.
Quero saber como é que isso vai ser feito, como que vai ser realizado, e espero de coração que não seja corrida, porque essa série, agora que ela me pegou mesmo, ela tem que ter um final maravilhoso, tem que ter um final muito digno para esse personagem que o Mark e o Steven são. E agora eu já abordei todo o episódio, mas eu queria me aprofundar mais em umas questões. A série toda, eu vi o Oscar Isaac falando, antes da estreia dela, que ela ia ser um estudo de personagem. E esse episódio, pra mim, é o que crava mesmo. Essa série é tudo uma história, não sobre o Cavaleiro da Lua, não sobre a mitologia egípcia, não sobre essa questão da MCU e tudo mais, interligações, e o que vai acontecer que uma coisa liga na outra, essa peça no quebra-cabeça vai juntar ali, e parará. Não. São coisas que estão ali, obviamente, estão ali acontecendo, a mitologia, o Khonshu, o Cavaleiro da Lua, o herói e tudo mais, mas essa série é, em si, um estudo de personagem, um estudo de personagens, porque são pessoas diferentes dentro do mesmo corpo, são personalidades diferentes dividindo aquele corpo. E é muito interessante como eles fizeram isso tudo. Esse episódio, que ele amarra todo o passado pra gente conhecer o presente desses personagens também e entender suas motivações e o que eles são, faz, além de ser um estudo de personagem, um ótimo estudo de personagem. E que ator incrível que eles selecionaram para esse papel. Um papel muito complexo, um papel que traz consigo vários papéis dentro do mesmo. E o Oscar Isaac, nesse episódio também, dá um banho de atuação. É um roteiro sensacional, que eu acho que foi muito bem escrito, que junta com essa atuação potente, essa atuação que te leva junto ali, que você não tem em nenhum segundo a dúvida que aquele ator são aqueles personagens. Ele traz toda essa questão, esses diferentes trejeitos para cada um, mas traz também essa carga dramática tão forte, tão poderosa, que leva qualquer um espectador. É um pico emocional gigantesco. É um roteiro ótimo, com essa atuação incrível que torna esse personagem, esse estudo de personagem, como eu disse, sensacional. Não tem onde tirar nem pôr. Cavaleiro da Lua, pra mim, se tem uma coisa que ele acertou e muito, foi no seu protagonista, ou dos seus protagonistas. E falando desses protagonistas, uma coisa que a gente vê nesse episódio é como que a relação do Mark e do Steven se cresceu tanto de uma forma agora que eles têm essa cumplicidade entre os dois. Por mais que tenha sempre no início da série, eles estavam se confrontando, um queria ter acesso ao corpo porque eles achavam que o outro era o intruso na vida do outro, a gente entende agora que não era bem assim. A gente entende porque o Steven existe, a gente entende as motivações do Mark, e eles juntos, esse episódio que eles começam trabalhando juntos, mas em certos momentos eles se afastam também porque um quer saber outras coisas que o outro não quer deixar que o outro veja. E a gente, quando eles entendem isso tudo, e eles entendem o que está por trás do outro, as dores do outro, eles se constroem essa relação tão grande, tão bonita, tão... Eu falei essa palavra várias vezes, mas tão emocionante, tão sensível, que é realmente muito lindo de se ver essa construção de personagens diferentes, que na verdade são a mesma pessoa, mas, enfim, é confuso, mas é tão bem explicado, é tão bonito, que eu gostei muito de ver essa relação sendo bem construída, como eu disse, esse estudo de personagens, e principalmente essa relação entre os dois, que leva a essa coisa só, essa unidade, que é o Mark Spector, que é o Steven Grant também. E outra coisa, para ajudar nesse episódio a ser lindo, que fotografia e que efeitos especiais maravilhosos. Toda aquela questão do barco na areia, e a luz arroxeada, e quando ele sobe aos campos também, né, aquela luz laranja, amarela. Então, são detalhes assim que eu queria pontuar bem rapidinho, mas que é lindo, incrível e ajudou a construir esse episódio de uma maneira que ficou lá em cima também. Os efeitos especiais, que eu mesmo reclamei em alguns episódios que estavam fracos pra mim, aqui foram incríveis. A Deusa Hipopótamo, por mais que seja uma Deusa Hipopótamo, foi bem incrível, foi muito bem feito, então gostaria de pontuar aqui também. Muito linda a questão dos efeitos, a questão da fotografia e da direção de arte desse episódio foi impecável. E por fim, episódio vai, episódio vem, e cadê essa terceira personalidade? Aqui, mais uma vez, tem aquela coisa que a gente tem certeza que tem mais uma, porque eles têm uma memória que nenhum dos dois entende, como eu disse lá no início do vídeo, que nenhum dos dois se lembra do que aconteceu, então dá esse teaser mais uma vez que tem uma terceira pessoa. Alô, Jake Lockley, não sei como é que fala o sobrenome, mas enfim, o Jake. Essa terceira personalidade que todo mundo sabe que tem lá, todo mundo no Twitter já tá comentando, cadê o Jake, cadê o Jake, cadê o Jake? E pra mim, esse nesse episódio que ele ia aparecer. Eu achei que esse naquela luta final, estaria o Steven e o Mark encrencados, que apareceria, uma terceira personalidade ali que se mostraria o Jake. Eles juntos, eles iriam combater aquelas almas e tudo mais e ganhar. Mas não foi o que aconteceu, foi o sacrifício do Steven. E agora a gente perdeu a nossa segunda personalidade. E a terceira nem apareceu ainda. Fico me perguntando, inclusive porque essa é mais uma questão que eles têm que apresentar no próximo episódio. Tudo que eu já falei que pode ser corrido, eu tenho medo de ser jogada essa personalidade pra gente também.
Ou então, talvez, que é uma possibilidade também, eles nem apresentem. Fiquem para quem pegou ali, pegou essas referências, pegou esses easter eggs, e fique para um futuro do personagem no MCU, ou uma segunda temporada, que eu não sei se vai ter, acho que não, mas enfim. Pode ficar jogado ali, não ser respondido, e quem pegar, pegou, quem não pegar, paciência. Mas enfim, esse foi o vídeo, acho que ele ficou bem mais longo que o normal, não tenho certeza, não noção de tempo, mas eu precisava desse tempo para falar desse episódio incrível. Se vocês tenham gostado, espero que vocês tenham gostado do vídeo também. Não esqueça de deixar seu like, seu comentário, mandar para seus amigos que estão assistindo Cavaleiro da Lua também. Isso é extremamente importante para crescer os números aqui do canal. Não esquece de postar no Instagram também, porque vai ter muita notícia. E semana que vem eu volto com o final de Cavaleiro da Lua. Torcendo muito para que seja um final ótimo, um final digno para essa série. E semana que vem também tem o Turismo Multiverso da Loucura, então vai ser uma semana bem pesada, com pelo menos 2 vídeos aqui para debater muita coisa, imagino. Enfim, espero que tenham gostado. E semana que vem estamos de volta com o último episódio de Cavaleiro da Lua. Tchau, tchau!